Quando que é a melhor época para empreender? Não tem a época perfeita. Se for ficar esperando as condições ideais para fazer alguma coisa, não existe condições ideais. Muito do empreendedor é baseado na coragem mesmo. É claro que tem até o Fernando Dolabella, ele é autor de um livro, um clássico do empreendedorismo, da área de empreendedorismo, que é O Segredo de Luiza, que é sobre uma fábrica de goiabadas, em tudo. Aí o Fernando Dolabella fala assim, o empreendedor ele tem que correr risco, mas riscos calculados. Sim. Porque tem muita diferença entre empreendedor e aventureiro. E eu tenho estudado muito o impacto do feeling e da coragem do empreendedor. Olá, donos e donas de empresa. Eu sou Ronan Delfim, host desse podcast, também cofundador da Tutorianos Franquia para Consultores e da Tutorianos Consultores de Negócio. E hoje eu estou muito feliz que eu estou recebendo um casal aqui que é muito querido, assim. Tem uma frase que diz que é mais fácil um cliente virar seu amigo do que um amigo virar seu cliente. E eu e a Dani, a gente sempre comenta assim, nossa, eles são bacana demais, né? Se pudesse, se a gente tivesse disponibilidade, a gente ia ter muito mais contato com eles. É aquele casal que foi nosso cliente que quando acabou o contrato, a gente não lamentou porque acabou o pagamento do contrato. A gente lamentou porque acabou o contato que a gente tinha semanal com eles, né? Sempre muito respeitosos com a gente, acreditando, confiando naquilo que a gente sugeria e tudo, e um casezaço de sucesso, assim, e tudo. E hoje, o nosso tema do episódio 042, eu tô até falando aqui nos bastidores, eita, já vai fazer 2 anos que a gente está aqui nesse podcast, é muito tempo, é muito conteúdo, espero que vocês estejam curtindo. Aliás, já aproveita, se você estiver assistindo a gente no YouTube, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, e se você estiver assistindo ou ouvindo a gente no Spotify, já clica lá e se inscreve no nosso canal também, já segue a gente lá no Spotify. Hoje o tema do nosso episódio 042 é do terraço de casa a uma maçonaria. Eu sabia que eu ia falar maçonaria, tá? Eu sabia que eu ia falar maçonaria, mas eu vou começar aqui de novo. Não vamos cortar isso daqui, que eu fiquei treinando, gente. Fiquei treinando. Mas eu vou... Ó, presta atenção, que aqui é podcast real. Quem sabe faz aqui ao vivo e tudo, ó. Do terraço de casa a uma marcenaria de alto padrão. Como transformar um negócio em marca de desejo. Eu já quero aproveitar aqui o vacilo que eu dei falando maçonaria e mandar um abraço para todos os maçons que eu conheço, uma instituição muito respeitada, que tem uma história muito bacana de ajuda humanitária aí e tudo. E quero mandar um abraço em especial para o Tizefino, meu tio, que é maçom. Ele participa de umas 2 ou 3 lojas diferentes da maçonaria aí. Um abraço a todos os maçons do Brasil, tá? E todo o meu respeito e admiração pelo trabalho que a maçonaria e pelos princípios que a maçonaria tem. Então, foi um erro que eu estou aproveitando já para homenagear os maçons de todo o Brasil aí. Bom, eu estou recebendo aqui um casal que eu admiro demais, que eu estava falando aqui, a Paloma e o Kriveli. E aí eu queria que você se apresentasse. E aí, Kriveli, nós vamos começar pelas damas. Correto, né? Justo. Eu acho que você concorda. O Kriveli tem a incrível experiência que eu também tenho de ser sócio da própria esposa. Então, ele me entende, eu entendo ele. Sim. E tudo, né? Inclusive, depois eu já até quero provocar, assim, dá certo esse negócio de ser sócio da esposa, marido e mulher, dá certo ser sócio e tudo? É uma pergunta que eu recebo muito, eu e a Dani lá. A gente tem até o primeiro episódio, 001, é o episódio sobre casais que empreendem juntos, prosperam juntos. E depois eu queria que vocês compartilhassem a experiência de como que é empreender em casal. Mas, Paloma, conta aí pra gente. Quem é a Paloma? De onde que você é? Você é formada em quê? Como é que você começou nessa história aí de marcenaria e tudo? Muito bem-vinda, muito obrigada aí pela sua disponibilidade. Quem que é a Paloma? Eu que agradeço pelo convite, Rona. Muito obrigada. Então, meu nome é Paloma.
Eu sou sócia da empresa Acaso, juntamente com o Crivile. Então, minha história começou há 10 anos atrás, que eu formei em engenharia civil. Uhum. Eu formei em engenharia civil e não tive oportunidade de emprego. Então, o mercado estava lotado. Minha carteira nunca foi assinada, para te falar a verdade. É mesmo? Então, eu comecei a trabalhar, fazer alguns projetos na área de civil mesmo, mas também fazia os projetos de interiores. E aí, começou, assim, a despertar esse interesse, né, na parte de interiores, né? Aí a marcenaria, eu acompanhei os projetos de marcenaria. E quando eu formei, como não tive oportunidade de emprego, eu fui morar com a minha avó, numa cidade no interior. Uhum. E você é daqui do Vale do Aço? Você é de Timóteo? Você é de onde? Não, eu sou de Santa Rita do Itueto. Eu acho que você vai ter que explicar um pouquinho. Geralmente, quando a gente é de uma cidadezinha de muito interior assim, Sim. a gente completa assim: eu sou de Santa Rita do Itueto, perto de tal cidade. É assim? Isso. É perto de Resplendor, Conselheiro Pena. É Legal. bem interior. É o interior do interior. Aham, entendi. Isso. E aí eu fui morar com minha avó. Lá eu desenvolvi alguns projetos de interiores. Mas assim, eu formei em engenharia civil, então foi um grande desafio para começar a trabalhar com interiores. Então, eu pesquisei aulas no YouTube, comecei do zero mesmo a desenvolver esses projetos. E desenvolvendo esses projetos, eu comecei a olhar assim, o lado da marcenaria. Achei muito interessante, sabe? O desenvolvimento ali desde o início ali do projeto, que a gente tem conhecimento ali do início do projeto, até o final, até na entrega. Inclusive, eu fiz até um projeto para minha mãe. Foi o primeiro. Foi o primeiro projeto? Foi para sua mãe? É mesmo? Aí eu tive alguns contatos, né, com marceneiros, com pessoas da área. E, assim, uma curiosidade, quando eu estava fazendo esse closet da minha mãe... Então, seu primeiro projeto foi um closet já? É mesmo? Foi. Fiz também cozinhas, né? Não podia começar com tamborete, né? Não podia começar com... Não, entendi. Mais já completo. foi logo no closet. Entendi. E aí, contratei a pessoa para poder fazer esse closet. E quando ele estava lá montando, eu estava olhando eles montarem. E aí, ele até brincou assim comigo. Ô, Paloma, não fica olhando muito, não, porque daqui a pouco você vai tomar nosso serviço. Tipo assim, muito espontâneo, sabe? E eu falei, não, lógico que não. Não estou aqui para tomar serviço de ninguém. E aí, vamos lá. Depois que eu desenvolvi alguns outros projetos, eu tive um sonho. E eu acordei, assim, desse sonho e mandei uma mensagem para o Crivile. Na época, a gente namorava. Ele morava em Timóteo e eu morava lá em Santa Rita. Mandei uma mensagem para ele. Vamos fazer um curso de marcenaria comigo lá em Belo Horizonte? Eita! Ele não teve escolha. A gente já falou aqui, né? O convite que a Dani me faz também, eu falo, tá bom, onde é que eu assino, né? E tudo. Só assim, né, que te resta, né? Faz parte. Tá, inclusive vou pedir pra gente fazer um adendo. Guarda aí onde que a gente parou, que vamos fazer um curso de marcenaria lá em Belo Horizonte? Tá. Sim. Crivile. Quem que é o Crivile? Uma pergunta, que você já deve ter explicado, mas de onde que vem esse nome? Nossa. Crivile, você já ouviu essa pergunta ou não? Algumas vezes. Crivile Atos, né? Sim. Crivile Atos. De onde que você é? Você é formado em quê? E dizem, Crivile, agora eu vou te colocar numa parede aqui, hein? Vamos lá. Já começar assim, dizem que todo casal tem 3 versões de como eles se conheceram. A sua, a da Paloma e a verdade. Eu queria que você contasse a história de como é que vocês se conheceram, já que a Paloma estava lá no interior do interior e você estava só no interior, né? Sim. Só no interior. Então, primeiro, quem que é o Crivile e como é que vocês se conheceram? Tá. Eu sou o Crivile, como já apresentado previamente, né? Sou formado em administração, ex-policial militar. Diferente da Paloma, eu tive a oportunidade de assinar minha carteira também no serviço privado, depois prestar o concurso e passar na Polícia Militar, que eu saí no ano passado. Mas vamos lá.
formado em administração, sou sócio junto com a Paloma, mais na área comercial da empresa, e a gente vem dividindo as funções na casa desde que a gente resolveu começar a trabalhar com marcenaria, desde que ela me chamou para encarar o sonho dela. Aham. E É literalmente um sonho, né, Paloma? Nossa, muito legal. a parte de onde a gente se conheceu, Aham. então... Não, primeiro, de onde que vem o nome? Crively, você sabe a história? Eu sempre falo, é sempre a resposta padrão. Reza a lenda Ah. que tinha algo parecido com Crively na Bíblia, pela minha mãe. Ah, tá. Mas ela nunca me mostrou onde. E eu nunca achei também. Ela falou Entendi. que trocou uma letra por outra e saiu Crively. Então, resumindo, é isso. É alguma coisa bíblica, então. É alguma coisa bíblica, mas eu Tá. nunca achei o nome escrito certinho lá na Bíblia. Aham. Crively é um sobrenome italiano também, né? Ah, Só que tá. tem sem um acento, aí fica Crivelli. Ah, legal, Tem gente que entendi. me chama de Crively, tem gente que me chama de Crively. Tá, e aí? Conta a sua versão, e eu já vou avisando, tá, Paloma? Não tem direito à réplica e à tréplica, não sei, né? Isso mesmo. E aí, Mas sua vai versão? bater, as versões acho que vão É, bater. vão bater? Ela era amiga em comum com um grande amigo meu, um amigo de muitos anos, né? Só que eu nunca tinha visto ela, nunca tinha encontrado com ela. E aí teve um baile da amizade, que era um baile que era organizado pelo grupo de jovens da Igreja Católica na época, Uhum, lá no SESI, em Timóteo. aham. E aí eu tô chegando com um outro amigo, assim, um terceiro amigo. Quando eu vi ela, isso assim, fato, eu olhei para esse amigo meu e falei, nossa, vou falar o nome. Aham, Onde que o Wellington tava escondendo essa menina? sei. Onde que ele tava escondendo? E aí, vi ela de longe e já me interessei realmente. Pera aí, rapidinho, Paloma, como é que você foi parar num baile em Timóteo se você morava lá em Santa... Na verdade, quando a gente começou a namorar, eu morava aqui. Morava em Timóteo, tá, né? Eu entendi. estudei Depois na é que você foi Unileste, morar lá. Você sim. formou e depois voltou pra Entendi. Santa Rita. Ah, e aí você conheceu ela no baile da amizade. Conheci ela no baile da amizade. E aí, no baile da amizade, conversamos. Ela pediu meu telefone. Não, é isso aí. Tô falando que todo casal tem 3 versões, uma de um, de outro, e é verdade, tá? Eu ia tentar Mas você tire manter. suas conclusões aí, qual versão parece mais da verdade? E aí? Ela pediu seu Ela telefone. pediu meu telefone. Você sabia que eu tenho maior orgulho de falar que foi a Dani que deu de cima de mim, velho? Eu também, olha que coincidência. É, velho, foi a Dani que deu de cima de mim. Um mulherão daquele. Eu falei, eita, me dei bem. Ah, e aí? Temos situações parecidas. É, então. isso aí. A gente tem carisma, né, Cris? Mas aí a gente foi conversando durante o baile e aí surgiu a oportunidade de a gente se encontrar outra vez, a gente continuou conversando. Eu fui um pouquinho insistente depois que ela me ligou, né, na primeira vez. Aham. E saímos e foi acontecendo. Isso em 2012. Eita. 2012. Então, foi isso. O começo foi mais ou menos assim. Legal. Agora vamos voltar no seu sonho. E aí, vamos lá, Paloma. Vamos fazer um curso de marcenaria em Belo Horizonte. Sim. E aí, foram? Fomos. Foi na época que ele estava de férias. E Aham. aí eu olhei o curso. E você já estava na polícia? Tava na polícia. E o engraçado que foi de madrugada. Não foi que, tipo assim, num dia lá, eu mando mensagem de madrugada, o celular tocou. Eu tenho um sono um pouco leve, eu já peguei e Literalmente, eu e acordei. abri assim. Ela só falou assim: amor, tive uma ideia. Aí eu, curioso, né? Conta. Aham. Vamos trabalhar com móveis. Ela nem falou, vamos fazer um curso, não, vamos trabalhar com móveis. Eu ainda brinquei com ela assim, falando, mas Paloma, eu não sei nem pegar na parafusadeira, porque assim, nunca foi assim uma atividade que eu desempenhei, não tem nenhum parente que trabalhe com isso. A gente tinha, eu pelo menos, zero proximidade com o projeto, com marcenaria. Então, me pegou muito de surpresa. Só que aí ela falou, ó, já pensei em tudo, gente. Vamos fazer um curso em Belo Horizonte, curso prático, e vai ser nas suas férias. Falei, tá bom, eu tava pensando em viajar, né? Mas já que como você já pensou em tudo, Já planejou tudo. Tudo bem. E aí, aceitei, saí de férias e Fomos para BH. fomos para BH. Tá. E aí, no primeiro dia, ele já queria desistir. É mesmo? Não conta tudo, não fala assim. E agora Literalmente, vai. porque ele não é da área.
Uhum. Então, assim, no início é muita teoria, né? Tem cálculo, você aprende a calcular mesmo o móvel. Se ele estava preocupado em pegar na parafusadeira, ele não tinha ideia do tanto de cálculo que Não. tinha que fazer antes de pegar na parafusadeira. Não Essa tinha noção. parte é gostosa. A parte da prática ali é quase que uma terapia, né? Aham. Você aprende a montar as gavetas, os armários. Agora, a parte de cálculo é chata, é pesada. Aí tem que ser engenheira mesmo. Aí, o que eu original. falei com ele? Deixa essa parte, fica tranquilo, deixa essa parte que eu mando bem. E o resto, né, de acordo com o que vai fluindo aqui o curso, na parte da prática, aí você toma iniciativa e vem comigo. Aí ele foi e ele gostou muito, né, Sim. dessa parte de fabricar, né, porque é bem gostoso, é manual ali, você aprende mesmo do zero. Você vê as coisas tomando forma Sim. também, né? Mas olha só, quem já nos acompanha aqui deve já saber e tudo, mas eu sou formado em terapia ocupacional. E aí, a gente tem uma disciplina lá que é de recursos terapêuticos. E um dos recursos terapêuticos, olha o que vocês estão falando que é gostoso e tal, é a oficina de marcenaria. É claro que geralmente a gente usa essas oficinas, eu não atuo mais e também nunca atuei na área de saúde mental, mas, por exemplo, na área de saúde mental, a oficina de marcenaria é para trabalhar justamente o planejamento, mas também a capacidade de frustração, porque a madeira não aceita errar. Não aceita. A madeira não aceita errar. Então, às vezes, eu estava lá trabalhando numa oficina de marcenaria com uma criança que tem muita dificuldade de lidar com frustração, e aí eu não fazia ela errar, mas quando ela errava, aí que eu ia ensinar para ela a capacidade de frustração, porque a madeira, assim, cortou errado, não tem jeito de voltar, né? não tem jeito de emendar, né? Mediu errado, 1 centímetro a mais, 1 centímetro a menos, praticamente tem que jogar tudo fora, né? Exatamente. Então, é muito legal você estar falando isso, que eu estou lembrando da minha experiência como terapeuta ocupacional nas oficinas de marcenaria. Muito legal. E, em compensação também, o contato com a madeira, o cheiro, todo aquele negócio também é muito terapêutico mesmo, né? Atividades manuais são terapêuticas, Sim. né? E a gente está perdendo isso muito, né? Hoje em dia, né? Assim, Muito. hoje a gente não vê muitas crianças brincando com argila, fazendo marcenaria, essas coisas. Hoje é praticamente a diversão toda no celular. Soltando pipa, jogando bolinha de gude, você não vê mais. É. São brincadeiras que acabou ficando no passado mesmo. Isso mesmo. Isso vai dar um podcast no futuro aqui, se Deus quiser, sobre a importância das atividades manuais no nosso dia a dia. Inclusive escrever, cara. Outro dia eu tive que escrever, porque hoje em dia a gente digita muito. Outro dia eu tive que escrever e aí eram 2 páginas. Cara, minha mão ficou doendo. Como que a gente vai perdendo o hábito, né? Até de escrever mesmo. Tá, e aí, Paloma? Aí ele foi gostando da parte de produção lá e tudo. Você já era engenheira, você foi se enveredando para a área dos cálculos e tudo. Isso. E aí? E aí, eu já tinha um projeto já em andamento. Uhum. Eu sempre fui muito corajosa, sabe? Eu sempre gostei de arriscar. Então, eu tinha um projeto em andamento e eu falei assim com o meu cliente. Olha, eu vendo para você os móveis, você quer comprar? Isso no curso de marcenaria ainda. Você não No tá curso de entendendo. marcenaria. Nossa, eu não sabia mexer. Assim, eu tinha noção, mas era durante o mesmo curso, né? A gente dividiu até esse curso em 2 partes, porque Acabou as férias. acabou as férias, nesse meio tempo, eu tive que arcar com o meu compromisso de entregar os móveis. De entregar os móveis. Você tinha uma boa motivação, né? Inclusive, Paloma, eu costumo dizer assim, quando que é a melhor época para empreender? Não tem a época perfeita. Se for ficar esperando as condições ideais para fazer alguma coisa, não existe condições ideais. Muito do empreendedor é baseado na coragem mesmo. É claro que tem até o Fernando Dolabella, ele é autor de um livro, um clássico do empreendedorismo, da área de empreendedorismo, que é O Segredo de Luiza, que é sobre uma fábrica de goiabadas, em tudo. Aí o Fernando Dolabella fala assim, o empreendedor ele tem que correr risco, mas riscos calculados. Sim. Porque tem muita diferença entre empreendedor e aventureiro. E eu tenho estudado muito o impacto do feeling e da coragem do empreendedor. Porque muitas das vezes
o risco calculado, mas pesa muito o feeling e a coragem também, Sim. né? Então, isso aí você está certíssimo. Porque se fosse esperar terminar o curso, que não sei o quê, você viu ali que você já tinha as mínimas condições, bora vender, né, Paulo? Isso. Até aproveitando o gancho, tem uma frase que eu acho que é legal, que é o que nasce pronto, nasceu tarde. Uhum. Porque, assim, normalmente você não está pronto para o que você vai encarar. Então, Vai ficando pronto no caminho, né? Vai ficando pronto no caminho. É construir o avião caindo. Aham. Você tem que se manter no ar. Então, assim, essa parte de empreender, acho que especialmente no Brasil, quando a gente tem uma série de dificuldades que são contra você empreender, é um desafio, assim, diário, mas que é um caminho bem positivo também. Você aprende muita coisa, não só na parte profissional, mas pessoal também. Uhum. O seu crescimento é muito grande. O pessoal até costuma me perguntar assim, Ronan, tá uma época boa para empreender no Brasil? Aí eu respondo assim, cara, desde o ano de 1500 até o ano de 2025, nunca foi uma época boa para empreender no Brasil. Nos últimos, do ano de 1500 a 2025, nunca foi uma época boa para empreender no Brasil, né? Tem que ter coragem, tem que ter raça ali e tudo, né? Mas, e aí? Então, você já vendeu o primeiro projeto antes mesmo de acabar o curso, Paloma? Isso, fui corajosa, tá? Foi, isso aí. Mas deu tudo certo, né? O projeto era o quê? Foi uma clínica odontológica. Nossa Senhora. Sim. E o que estava envolvido nessa? Quais eram os móveis? Era mais armário de bancada, mesa. Era algo mais simples, nada complexo o que a gente faz hoje, né? Entendi. Mas aí fomos, eu e o Crivellin, montar os móveis. Uhum. Sim, porque eu vendia, eu tive que montar, não tinha funcionário na época. Mas só montar ou foi desde o zero? Tinha que Desde comprar o zero. madeira, cortar, Compramos, calcular, colocar os sim, cálculos em E prática. era tudo na mão. Eu fazia todos os cálculos na mão. E olha só, tanto é que o tema do nosso podcast é do terraço de casa. Isso já foi lá no terraço de casa? Não, Ah, isso foi Num cômodo que meu pai me cedeu na época. Meu pai Isso. trabalha O terraço com... já foi algo mais avançado. entendi. No terraço já estava organizado? O terraço já estava organizado. Ah, Esse cômodo era realmente eu e a Paloma. Então, era um cômodo que a gente tinha uma serrinha de bancada bem pequena, né? Que na época a gente comprou de 12 vezes no cartão. A gente tem foto e vídeo disso. É bem legal, depois sabe? você manda pra gente botar aqui, ó. Vou mandar porque é bem legal. Aham. E aí, na época, igual a Paloma falou, ela calculou tudo, porque tem os descontos de gaveta, desconto de porta. E a gente foi e produziu lá nesse cômodo e levamos lá para São José, que é o Incrível. distrito de Santa Rita, para montar. Entendi. Eu vejo muita gente fitness postando assim, uma garrafinha e um sonho. O projeto do fitness lá que eu vejo postando, uma garrafinha e um sonho. No caso, os seus era uma serrinha e um sonho. Uma serrinha e um sonho. E uma parafusadeira e uma furadeira, que nossas ferramentas eram essas. Era uma serra, uma furadeira, uma parafusadeira. Tipo, Uhum. E tudo parcelado 2 vezes o cartão. Uhum. Só tinha jeito de dar certo. Tipo assim, a nossa ideia é, a gente tem que fazer isso funcionar. E muitas pessoas da área de vocês só conseguem viabilizar isso por causa da forma de pagamento. E, na verdade, o que era para viabilizar depois vira uma armadilha. Eu atendo muitas pessoas que, por exemplo, tem uma confecção de roupa, não tem capital de giro, não tem dinheiro, aí fala assim, não, nossa forma de pagamento é uma entrada e 50% e os outros 50% quando entrega. Quando a gente entregar os uniformes ou quando a gente entregar os móveis. E aí uma baita de uma armadilha. Por quê? As pessoas vão ali embolando, e eu vejo muita empresa quebrando o seguinte, usa os 50% de entrada do cliente como capital para poder comprar o material, produzir e receber os outros 50% quando entregar. Aí, entre o dia que recebeu o pagamento e o dia que entregou, acontece um tanto de intercorrência. Sim. O material estava mais caro, ou errou na produção, ou não consegue cumprir o prazo. Aí a parcela que estava prevista para entrar naquele mês só vai entrar daqui 15 dias ou daqui 20 dias. E aí o dinheiro que você contava para pagar as contas da sua empresa não entrou
porque você não entregou no prazo e aquilo dali vai embolando. Você não tem um fluxo de caixa ali saudável, né? Exatamente. E é uma forma comum na marcenaria também, essa do 50% de entrada, 50% no final. Não é uma forma que normalmente a gente trabalha. Uhum. Bem no começo a gente viu que não funcionaria bem, porque igual você comentou, existe essa imprevisibilidade às vezes. A gente começou praticamente na pandemia, foi 2019, 2020. Então, teve um período que a gente começou a empresa que estava tudo muito incerto. Teve um momento que não podia passar caminhão na BR. A gente tinha um serviço para entregar em Belo Horizonte, a gente teve que atrasar a entrega desse serviço porque não podia ir para BH. Então, assim, a gente viu bem no começo que não seria uma forma muito legal de trabalhar. A gente tem algumas opções de pagamento bem flexíveis, mas essa do 50-50 para a gente não funciona bem. E como é que foi o cálculo para calcular o preço do primeiro projeto? Porque uma vez a gente já atendeu algumas marcenarias, mas algumas marcenarias mais... Quando vocês nos procuraram, vocês já estavam bem maiores, bem mais estruturados. A gente já atendeu várias marcenarias, mas no começo, ou a pessoa tinha muitos anos que tinha marcenaria, mas trabalhava de forma muito caseira ainda. E aí a gente foi pesquisar como é que precificava. Aí tem uma tal de uma regra do 3,5, que a maioria dos donos de marcenaria calcula assim, eu vou gastar tantos reais de madeira, multiplico vezes 3,5 e aí fica sendo o preço. Vocês conhecem essa regra de precificação? Já ouviram falar? Conhece, talvez até bem no início a gente até pensou nela, sabe? Aham. Só que a gente sempre foi muito curioso, sempre tentou direcionar as coisas de uma forma mais profissional. Aham. Acabou que foi até uma procura nossa, Você acha que a sua formação em administração ajudou nisso, Cleber? ajudou. Ajudou, né? Do mesmo jeito que ajudou a Paloma ser engenheiro, você ser formado em administração ajudou. Ajudou sim. E aí, assim, essa questão de realmente ir para um lado profissional do negócio, de realmente ver aquilo ali como um negócio, acabou fazendo a gente pesquisar mais. Não, isso aqui não tá Então, tão correto. Mesmo no começo, vocês já queriam começar da forma mais profissional. Sim. E assim, buscando sempre um produto de qualidade também. Então, a gente sempre teve uma visão, acho que um pouco para frente de quem realmente começa uma marcenaria. Porque às vezes você começa a fazer um bico, sabe? É muito comum, na verdade. Vou fazer um armário aqui, daqui 6 meses eu faço outro. E desde o começo a gente teve muita vontade de dar continuidade no que a gente tinha começado. Então, a gente sempre buscou alguns entendimentos, igual a gente sempre... Desde que a empresa começou, primeiro ano a gente já foi numa feira para ver como é que é o cenário. Igual você comentou, a gente já está um pouco mais estruturados quando a gente buscou vocês, mas assim, com esse intuito de melhorar, porque por mais que a gente estava estruturado, a gente viu que tinha muita margem de melhoria. Então, por isso a gente buscou apoio na época para ajudar a gente a organizar melhor a fábrica, ajudar a organizar melhor o financeiro da empresa. Foi muito bom, muito positivo. Tá, aí foi no cômodo lá da casa do seu pai. Sim. Beleza. E aí? Depois veio o primeiro projeto, que é a hora que entra o terraço. Depois que a gente concluiu esse projeto, surgiu um outro projeto que eu fiz, também um projeto lá em Belo Horizonte, que quando começou a pandemia. Tá, Paloma, eu acho muito legal a gente ir contando. E assim, como que chegou o segundo projeto? Foi indicação do primeiro cliente? Como é que chegaram os primeiros clientes? Indicação. Indicação, né? E indicação até hoje é o principal canal de venda o principal marketing da casa, quem faz são os clientes, não é isso? Sim. Que vai indicando um para o outro e tudo. Aí veio de indicação. Isso. E a gente só trabalha com alto padrão hoje por indicação, tá? A gente começou o alto padrão por indicação. Eu acho que não sei se teria um outro caminho, assim, para desenvolver, assim, porque ninguém vai contratar uma pessoa para fazer a casa toda, né? Uma marcenaria de uma mansão, se ele não conhecer né? Da onde vem aquelas pessoas, quem está fazendo realmente aquele projeto, né? Ninguém é doido de fazer, né? De contratar. Mas isso, Paloma, vem até de outras áreas também, sabe? Assim, o nosso foco na Tutorianos é atender micro e pequenas empresas. Só que já tem tanto tempo que eu atuo e baseado nos resultados que a gente consegue gerar para os nossos clientes, hoje em dia,
a Tutorianos foca em micro e pequenas empresas. Só que eu, Ronan, eu sou muito comprado. A diferença. Eu não me vendo para clientes de alto padrão, mas hoje eu sou muito comprado, porque eles é que vêm até mim, porque baseado nos resultados que a gente foi gerando. E alto padrão, para você entrar e atender esse tipo de cliente, é baseado na confiança. Por quê? Ele meio que tem condição de escolher o profissional que ele quiser. Sim. Que muitas vezes o que não tem alto padrão, assim, que é alta renda, né? Ele meio que vai escolher pelo preço e tal. Ele trabalha com a indicação. Ah, gostei, ouvi falar do Ronan e tal. Hoje, 70% ou mais, um pouco mais de 70% dos nossos atuais clientes vieram de indicação de ex-clientes. Isso uma prova de satisfação dos clientes também, né? Porque ninguém ia indicar se não tivesse gostado. E aí, mas o alto padrão, como ele tem maior poder de escolha, a gente está no interior de Minas. Sim. O cliente meu que é de alto padrão, de poder aquisitivo, ele poderia contratar um cara de São Paulo, de BH, e aí quando ele me escolhe é porque ele realmente foi uma escolha, porque ele tinha várias outras opções e condições, né? Sim. Isso é muito legal. E aí nós vamos falar muito ainda, Paloma, de como entrar nesse mercado de alto padrão. Mas segue aí. Então, foi indicação e já foi um cliente em BH. Isso. Foi um cliente em BH e a gente fez da mesma forma. Fizemos eu e o Crivellin e desenvolvemos toda a parte de pré-montagem, de preparação ali até a montagem. Alguns dias antes da montagem, nós fomos na madeireira daqui da região e conhecemos o nosso primeiro funcionário. É mesmo? Sim. Ah. Como era um projeto grande lá em BH, então a gente precisava desse apoio lá na montagem, né? Então a gente convidou ele para estar indo lá para BH. Se aventurar conosco, porque na época, aí a gente já estava no terraço. Já teve que expandir um cômodo só na casa do pai do Crivellin, não dá. Porque lá em BH foi um apartamento todo. Então era cozinha, era gourmet, closet, 2 quartos. O primeiro projeto era uma clínica odontológica. O segundo já foi logo um apartamento inteiro. Não, e em outra cidade, em Belo Em outra cidade, em BH. Então, assim, a gente convidou ele aceitou, Só corajoso na época. A gente nunca fez, tipo, só um armarinho, tipo, um armarinho de banheiro. De banheiro, pro cliente. Nunca. Sempre foi... Lógico que tem projetos menores, né? Mas a gente nunca fez aquele armário simples. A gente sempre gostou de exclusividade. Ah, tá. De um projeto bonito, harmônico, né? Por eu ter essa experiência com design de interiores. Depois eu também fiz pós em design, né? Então, eu sempre dava meus pitacos ali nos projetos que eu desenvolvia. No início, eu que fazia os projetos, vendia marcenaria e fabricava. Entendi. Mas, e aí teve o primeiro funcionário, primeiro colaborador. No episódio 041, que foi com o Dr. Fabiano Tebas, que foi o episódio antes desse, né? Inclusive, se você não assistiu, assista, que tá cheio de insight valiosíssimo. O episódio 041, ele falou que ele conheceu a mãe de uma cliente dele, de um paciente dele, e ele fez a seguinte proposta: quer ser minha sócia num negócio novo que eu estou montando? Aí ela falou, como é que vai funcionar? É o seguinte, eu vou te dar 50% de tudo que eu lucro, só que hoje o meu lucro é 0, então eu vou te dar 50% de 0, você topa? Mas quando aumentar, você vai ter 50%. Mas você topa ganhar 50% de 0 agora aqui no começo, me ajudar e tal? A proposta para esse funcionário foi mais ou menos assim, não? Foi mais ou menos por aí. Não era tão zero, não, mas... mas na época a gente não tinha noção de salário. Então, assim, ele não era um funcionário nosso na época dele. Então, ele entrou para auxiliar a gente na montagem. Então, ele entrou com uma participação no que a gente estava montando na época e deu certo. E foi se transformar em um colaborador mesmo depois que a empresa começou a tomar um rumo diferente, de realmente ter um fluxo de trabalho constante. E aí a gente começou a profissionalizar essa parte das pessoas que trabalhavam com a gente. Que aí veio o segundo, terceiro. E isso aconteceu rápido. Isso acho que
Em menos de um ano já tinha 10 pessoas trabalhando com a gente. Então, vou contar uma outra parte. Gente, presta atenção nisso. Vai eles entrar em contato comigo e a gente lá na Tutorianos tem uma reunião que a gente chama de reunião de alinhamento. É para eles contarem a demanda deles e eu contar como é que a gente pode ajudar. Aí eu já contei isso para eles, vou contar aqui. Aí o Crivo ele começou a me contar o crescimento, foi por videochamada. Eu lembro direitinho essa primeira reunião, foi por videochamada, apesar da gente estar na mesma cidade, a reunião foi por videochamada. Aí o Crivo falou assim, eu vou contar mais ou menos, você conta. Não, porque no primeiro ano a gente contratou 10 funcionários, aí no segundo ano a gente comprou o lote aqui do lado e já fomos expandindo. Inclusive no terceiro ano a gente comprou um outro lote e já fomos expandindo. Eu botei o microfone no mundo, falei de baixinho assim, tampando a boca. Dani, tô conversando com um casal aqui que é muito doido, velho. Corajosos. Dani, eles são corajosos demais, eles estão crescendo demais e muito rápido. Nós temos que ajudar esse casal, porque senão vocês vão crescer de maneira desestruturada e o tom vai ser grande. Mas eu lembro direitinho que eu pus no mundo e falei assim, ô Dani, eu tô reunido aqui com um casal que é muito doido, velho. Mas foi desse jeito. Mas essas situações acabou acontecendo porque a gente teve boas possibilidades de negócios também. Então conta aí a jornada, porque eu não sei se eu contei direito, provavelmente eu errei aqui. No primeiro ano você já estava com quantos funcionários? 10. 10 funcionários com um ano de existência. No Terraço já tinha 10 colaboradores. Em 2020, contando com pandemia. Contando com fábrica, né, vamos dizer assim, montagem, já tinha arquiteto, já tinha administrativo, porque funcionava o terraço era a fábrica e a sala de casa era o escritório. Então a gente já tinha arquiteto, já tinha administrativo. Então faz total sentido chamar a casa, né? Começou dentro de a casa, né? Começou numa casa. Uhum. E aí realmente foi acontecendo muito rápido. Igual o Paulo falou, como a gente começou a atender um público diferenciado muito rapidamente, isso trouxe um crescimento significativo para a gente, porque a gente conseguiu agregar valor no que a gente queria vender. Então, assim, desde o começo, a gente praticamente não trabalhou com uma corrente telescópica, que é aquela mais simples, que é na tela da gaveta. A gente sempre trabalhou com corrente invisível. Sistema para a porta de correio, a gente trabalhou pouquíssimas vezes com o sistema interno alvão, que é aquele que sempre sai do trilho, Nossa, sabe? sempre sai mesmo. Nossa. Sempre sai do trilho. Então, assim, a gente trouxe um sistema diferenciado. Então, isso foi facilitando um pouco a nossa entrada no que a gente chama de alto padrão. Então, a gente trabalhava com laca, trabalhou com lâmina de madeira, que são produtos mais finos na marcenaria. Isso desde o começo. A gente sempre foi atrás de coisas que era diferente. Ô, Crivel, é muito interessante você falando isso, porque como a gente está no interior de Minas, muitos empreendedores têm receio de trazer coisas diferentes, de mais de alto padrão para cá. Tanto é que é comum a gente estar numa região que, dependendo do produto diferenciado que você quer comprar, você não acha aqui para comprar. E vocês ousaram trazendo isso, essa pegada para o interior. Conta aí a parte que eu achei que vocês eram muito doido e corajoso. Como é que foi o crescimento? Que eu lembro que você me contou em 5 minutos, você me falou. Muito rápido. No primeiro ano, 10 funcionários, já tinha a sala lá funcionando como administrativo. O primeiro imóvel, para quando vocês foram, a primeira expansão, já saiu do terraço e foi para a sala. Aí a expansão foi quando? Quanto tempo depois? Acho que um ano e alguns meses depois, o primeiro galpão. Um ano e pouco depois, já foi para um galpão. Sim, nós construímos do zero. Construíram do zero um galpão. Sim. Beleza. E aí ficou muito pequeno, porque assim, igual foi aparecendo pessoas para trabalhar com a gente, e nessa época ainda, até uma questão que, assim, que bem no começo você vai realmente aprendendo quando você realmente busca conhecimento. A nossa ideia era colocar o máximo de pessoas possíveis dentro da fábrica. A gente achou que, se eu produzo X com 10 pessoas, se eu colocar 20, vou produzir 2X. Mas a matemática não é tão bobinho, né? Assim, né, Rona? Só que aí, assim, colocamos muitas pessoas dentro da fábrica, era um processo ainda muito manual tudo, tanto a parte de fabricação quanto a parte de fazer os projetos para ir para a fabricação era muito manual. Só que
a gente tinha uma demanda interessante, sabe? A gente viu que tinha uma possibilidade de crescimento ali. Então, em pouco tempo, surgiu a possibilidade de realmente estar adquirindo um outro lote ao lado do primeiro galpão. Então, tipo, quase que no segundo ano de existência já foi adquirindo. Sim. No primeiro ano já tinha 10 funcionários, já construiu um galpão do zero. No segundo ano, comprou o lote ao lado para poder expandir. E aí? Construímos o showroom. Construíram o showroom no segundo ano. Já foi lá pro terceiro, não? Não, foi no segundo. Foi no segundo ano. Então, construímos o showroom no segundo ano. E aí, acho que no terceiro a gente concluiu o segundo galpão. Sim. Aí no terceiro a gente concluiu o segundo galpão. Pessoal, pensa bem ouvindo essa história, nem conhecia eles antes, falando assim, no primeiro ano, 10 funcionários, construímos do zero um galpão. No segundo ano, já compramos o lote do lado e construímos o segundo galpão. Eu falei, meu Deus, esse trem... Aí, o que aconteceu? No quarto ano, a gente teve a possibilidade de comprar mais um lote com a ideia de construir mais um galpão. Porque hoje, a nossa fábrica está relativamente pequena. Você foi lá, você viu. A gente comprou um maquinário. Aí entrou na parte dos maquinários também. Calma. Uhum. E foi acontecer assim. A gente saiu de 10 para 20 colaboradores. Hoje a gente está com entre 28 ou 30. Algum número assim, ou 28 ou 30. E tudo assim foi acontecendo muito naturalmente. E é isso, essa parte da história é por aí. Beleza. Então, do terraço de casa, a marcenaria de alto padrão e tudo. Beleza. Paloma, e aí vieram os primeiros clientes e agora vamos falar de empreender em casal. Eu acho que eu fiz mestrado na área de administração, sabe, Crivel? E na primeira pergunta, na primeira aula do meu mestrado, o professor perguntou assim: administrar é dom ou formação? E aí ele foi dando vários exemplos. Como é que você explica que fulano de tal, que só fez até a 4ª série, construiu esse império todo, que não sei o quê? E como é que você explica que tem gente que é formada em administração e não consegue construir o império que ele e tal? A conclusão que a gente chegou é que mesmo que aquele cara que não tenha formação, uma hora ele vai precisar de contratar quem tem. Correto. Porque você cresce até um determinado patamar na tentativa e erro e tal, que não sei o quê. Mas você tem que romper com aquilo dali. Para você crescer, você tem que dar uma baita de uma profissionalizada na gestão. Eu vi já muitas empresas com produto bom, com clientes na lista de espera e quebrar por falta de gestão. E eu costumo falar que gestão salva empresas e até casamentos. Com certeza. Salva empresas e até casamentos. Paloma, vocês foram crescendo, o Crivel já falou que o conhecimento dele na área de administração já queria montar desde o zero com um nível maior de profissionalização, profissionalismo na hora de conduzir a empresa e tal. Eu pedi para ele contar a versão dele de como vocês se conheceram. Como que é empreender em casal, Paloma, no dia a dia? Como é que é isso aí? Então, eu não acho difícil, mas também não é fácil. Eu acho que, assim, a parte mais difícil é você saber dividir, né? Quando a gente está lá na empresa, a gente fala sobre os negócios, sobre a empresa. Quando a gente está em casa... Vocês falam sobre a empresa também? Também. Não tem escapatória. Também. E às vezes isso vai desgastando, sabe? Eu acho que é muito importante separar e falar assim, ó, não vou falar sobre empresa esse final de semana. Eu quero descansar, a gente vai passear, a gente vai ter nosso momento de lazer. Então, assim, porque aí até nos momentos de lazer aí surge, né? Um assunto. Ah, vamos fazer isso. Ah, tem que fazer... Pera. Respira e vamos aproveitar o nosso momento. Mas assim, eu e o Crivel... Não tem como, vocês viajar para Bariloche agora, não tem como não reparar nos móveis de madeira do hotel que eu vi que você postou lá, né? Não tem como, né? Falou, o olho já vai direto para os móveis, né? Eu gosto demais. Eu gosto de planejar, né? Também as viagens. Então, eu gosto de ir em lugares que me inspiram, sabe?
Inclusive, esse hotel foi um sonho. Eu sonhei e realizei. Aliás, eu fiquei emocionado quando eu vi, você postou isso, né? A realização de um sonho. Ó, vou pedir só para a galera ver como é que tá a fábrica aí e tudo. Isso aí foi uma outra realização que eu tive o maior orgulho de participar aí do planejamento. Pode tirar por enquanto, que nós vamos voltar no momento para mostrar isso daí. O que eu acho muito legal? Lá eu e Dani, a gente também divide. Eu vejo que vocês têm umas atribuições muito bem divididas. O crivo ele sai para vender e você fica mais na área de produção, essas coisas. Você também é a influência, você é a cara da empresa, por motivos óbvios, né, crivo? A gente tem que colocar uma feição melhor na ficha. Não, e também porque é comprovado, mulher vende muito mais do que homem. Sim. Tanto é que dificilmente você acha muito mais digital influencer mulher do que digital influencer homem. Sim. Né? Que em outras áreas, como esporte, geralmente o homem, quando ele vai para o esporte profissional, ele ganha mais e tal do que a mulher e tudo. No digital, mulher vende muito mais, né? Então, eu brinquei aqui, claro que a Paloma muito bonita, tem presença e tal, né? Mas eu sei também que para você não é fácil gravar, você tem uma certa timidez, né, Sim, Paloma? não é Depois nós vamos fácil. falar disso e tudo. Mas também a escolha dela, porque é casa, falar de imóveis, detalhes. Acredito que boa parte dos seus clientes são mulheres que decidem, Sim. então tem uma facilidade de comunicar com o público-alvo e tal, né? E aí, Paloma, uma coisa que vocês dividem bem as atribuições entre vocês, não é isso? Uhum. Outra coisa que você falou é reservar para ter momentos como casal. Sim. Porque eu e Dani, a gente tem que programar mesmo para a gente ter momento como casal, sabe? Porque principalmente depois que a Mariana nasceu, ou a gente tá falando da empresa, igual a gente trabalha com consultoria de negócios. A gente sai para jantar num restaurante, a gente fica assim. A Dani trabalha no financeiro, ela vira e fala assim: eu acho que eles estão precificando errado, que não sei o quê, e tudo. Aí eu trabalho na parte de estratégia, eu falo assim, cara, falta um posicionamento estratégico aqui, eles estão tentando atender tudo quanto é tipo de público e não vão conseguir e tal. Num jantar romântico, o nosso jantar romântico é assim, sabe? O nosso jantar romântico, eu e Dani, é assim. Mas também eu descobri que tanto para mim quanto para Dani, o nosso trabalho é um hobby. Então a gente não cansa, assim, claro que cansa a cabeça, atender cliente e tal, mas a gente conversa porque também é o nosso hobby, sabe? Uhum. Então a gente se policia e a gente precisou, Paloma e Crive, falar assim, 2 vezes por ano a gente vai viajar sem filhos, sem ninguém, só nós dois e de preferência para algum lugar que a gente não vai encontrar cliente. Legal, ideia boa. Onde não vai ter jeito a gente vender o nosso serviço. Mas você acredita que a gente foi para o Chile, lá em Santiago, e quase que a gente vendeu uma consultoria lá. Eu acho que a gente ficasse mais 2 dias lá no hotel, a gente venderia uma consultoria para um cara lá que é empreendedor e estava tomando café lá com a gente. E tudo tem os prós e os contras, né? Quais são as vantagens de empreender em casal? E aí? Você começa? Pode falar. Então, é você ter alguém que, além de ser seu sócio, ela quer ver você dando certo também na vida. Então, assim, as sociedades muitas vezes se desmancham. Uhum. Nós, como casal, eu não vejo isso, porque a gente tem um segmento também que envolve religião, envolve o que a gente entende como é um casal. A gente não se vê se dissolvendo. Uhum. E da mesma forma, a gente tá junto pro que deve é. Então, tá difícil aqui. E a gente sabe quando tá difícil para um lado e pro outro. Eu olho pro Paloma, eu sei quando tá pesado para ela. Ela olha para mim, ela sabe quando eu não tô dormindo legal. Só que a gente desenvolve essa sensibilidade de estar junto. Olha, calma, respira. Vamos fazer dar certo. Então, isso é ter uma pessoa do seu lado que tem essa visão também de, tipo assim, vamos segurar a mão aqui e não vamos soltar, não. A gente vai passar por isso. Porque empreender realmente tem muitos momentos de dificuldade. Tem muitos momentos que você pensa que, é isso mesmo. Estou no caminho certo. A gente está crescendo, mas nosso nível de estresse está crescendo junto. Tá legal, a empresa está faturando bem, mas a gente não tem tempo pra gente. Tudo isso passa quando você está empreendendo em casal. E essa questão de
Pô, a gente tá falando só de negócio, só de empresa o tempo todo. Então, se você não tiver alguém ao seu lado que consiga fazer isso ficar mais leve, é complicado. Então, assim, a facilidade de empreender em casal, ao meu ver, é você ter alguém que você pode contar realmente para tudo. Eu acho que empreender em casal aumenta a cumplicidade, né? Sim. A cumplicidade Sim. e tal. E a dificuldade, que eu acho que nem é uma dificuldade, é mais uma questão de pontuar o que é função de cada um. Igual hoje é bem delimitado o que é a função da Paloma, o que é a função do Crivo. A Paloma é responsável por toda a parte operacional mesmo da empresa, projetos, produção, o que é entregue para o cliente. Embora a gente tenha as pessoas responsáveis, mas a Paloma está por dentro de tudo que acontece ali, a responsabilidade dela. Vou dar um apoio? Sim, mas ela tem um entendimento melhor do que eu, ela tem um conhecimento maior do que eu naquela área, técnico, sabe, de prática mesmo também. Eu já fico mais comercial, consigo conduzir a equipe comercial nossa bem, consigo conversar bem com os clientes, e aí a gente faz essa separação. Mas nem sempre foi assim. No começo, aí eu ia chegar, no começo é difícil, porque assim, se separar o pessoal do profissional com a sua esposa não é muito fácil. Deixa eu até falar, se eu não me engano, eu já falei isso em algum episódio aqui. Eu acho que o desafio maior de empreender em casal é o seguinte: em toda empresa precisa ter conflitos. São nos conflitos que a gente cresce. Se você tem uma empresa onde todo mundo concorda com todo mundo, não cresce. Conflitos são necessários. O maior desafio de empreender em casal é dos conflitos não virarem confronto. Conflito é quando as duas pessoas estão discordando, estão discutindo, mas com o propósito de chegar em algum lugar comum, para o bem da empresa ou para o bem do casal. Confronto é quando um quer vencer o outro. Quando um quer vencer o outro. Então, eu e a Dani, a gente já conversou muito sobre isso. A gente precisa ter conflitos e evitar que esses conflitos virem confrontos. Porque a gente já passou por isso, eu e Dani. Empreender em casal, não dá para falar que a gente nunca teve uma discussão lá dentro da empresa, que um não concordou com o outro, um ficou puto com o outro, e que isso não respingou lá em casa. É claro que... Porque na hora que eu vou dormir com a Dani lá na mesma cama que ela, eu tô indo dormir puto com a minha sócia, que é a minha esposa, velho. Não tem jeito de mudar isso. Não tem jeito de mudar isso, né? É claro que empreender em casal, vou falar uma coisa aqui, o podcast é meu mesmo, eu posso falar, né? A vantagem também é que na hora de fazer as pazes com a minha sócia é bom demais, né, velho? Se é que vocês me entendem, né, velho? Na hora de fazer... Tem essa parte que se eu tivesse outros sócios, não ia poder fazer as pazes do mesmo jeito. Mas eu acho que a grande dica que eu posso dar para quem empreende em casal é evitar que conflitos virem confronto. Mas também... evitar que não gere conflito com medo de gerar confronto. Eu já atendi um casal empreendedor que dava muito certo. Só que eu fui ver, eles não tinham conflitos. E por incrível que pareça, muitas vezes quando alguém me contrata, eu gero alguns conflitos. Mas conflitos bons, é claro. E tento transformar confrontos, ou acabar com os confrontos, ou transformar confronto em conflito. Uma das formas que a gente tem é o CGD, que é o Conselho de Gestão Descomplicada. A gente vende muito esse serviço para casais, por quê? O que é o CGD? Uma vez por mês, eu vou lá na empresa e ajudo o casal que empreende a tomar decisões que muitas vezes eles não chegaram num consenso. Então, vem alguém de fora, teoricamente neutro. E aí é muito interessante, porque o CGD, quando casais que empreendem junto nos contratam, às vezes, Paloma, vocês me contratam para o CGD, aí eu chego lá e falo com o Crivo exatamente uma coisa que tem 2 anos que você está falando para ele. Então vamos fazer. Aí a Paloma me fala, nossa, mas tem 2 anos que eu estou falando com o Crivo para fazer isso, só porque chegou alguém de fora e tudo. Mas é normal isso. Eu e a Dani, a gente tem o nosso conselho deliberativo. 2 profissionais vêm de fora, uma vez por mês, a gente apresenta os resultados, apresenta
os embates que a gente teve, que a gente não chegou num consenso, e eles nos ajudam a decidir. É bem legal esse CGD para casal que empreende junto. Viram terapia de casal, é muito legal. Eu aproveito que eu sou formado em terapia ocupacional e já uso os meus conhecimentos também. Mas muitas vezes, para quem empreende em casal, é importante vir alguém de fora e ajudar a tomar decisões para que conflitos não virem confrontos, né? Então, acho que o maior desafio em empreender em casal é esse. Evitar confrontos, mas também ter coragem de ter conflitos que são necessários. Sim. Né? Nem sempre foi assim, né, Paloma? Você falou, né? Não. Paloma, uma vez, você me mostrou um vídeo e o que a gente falou que a casa cresceu muito e cresceu muito rápido e tudo. Até citei da primeira videochamada que a gente fez. E uma vez às vezes a gente fica contando assim esse crescimento todo, mas não tem ideia dos perrengues que já passaram. E uma vez foi você que me mostrou, eu lembro direitinho, faz questão que você poste nas suas redes sociais, quem estiver nos acompanhando aí, lá na casa. A casa é AKZA, viu? A casa interiores? Ponto Ambientes. Ponto Ambientes. A casa, ponto Ambientes. A, letra A de amor. K de quê? Kiko. Kiko. Né? Kiko. Z de zebra e A de amor. Isso. Ponto Ambientes. 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 Beleza, lá no Instagram. Um vídeo de vocês lá no terraço, chovendo. Lembra desse vídeo? Os MDF com plástico. Tentando tampar os MDF com plástico. Porque aqui é um podcast de empreendedorismo real. Muito perrengue, né? Cresceu rápido, mas ninguém vê esses perrengues, né? Você lembra desse dia, Paloma? Com certeza, né? Nossa, muito. Conta o que aconteceu. Foi uma ventania de verão, a chuva de verão, muito vento. E como era terraço, né? Era tudo aberto. E aí a gente veio assim de surpresa, né? Essa ventania. A gente começou a tampar os MDFs com lona para não molhar, porque MDF e água não combina. Uhum. E a gente começou um desespero e tampa, porque, né, aquilo ali custava muito dinheiro, envolvia muitos processos ali que a gente ainda estava começando. No final deu certo, né? Sim. Mas... Era à noite, Perrengue, não é? né? Chuvão, Sim, e tudo. Chuvão. E como a gente morava, né, na casa, na parte de baixo, a gente saiu correndo e vão lá tampar. Mas é esses desafios que fazem a gente crescer e querer continuar, sabe? Uhum. Dar um gás, sabe? Tá. Crively, a Paloma falou desses desafios e você citou aqui no começo que você é ex-policial militar. Sim. Empreender, o crescimento, exige da gente tomar decisões difíceis também. Às vezes financeiras, vão comprar o lote aqui do lado, não vamos. Lembro de uma reunião que para mim foi histórica, foi muito legal, da gente calculando se ia ter dinheiro para comprar as máquinas que vocês têm hoje, daqui a pouco eu vou pôr ali na tela. E uma frase que me impactou muito recentemente é que eu estava sofrendo com uma coisa que é o seguinte, e qual que é a frase? Se você quer chegar onde poucos chegam, você tem que acostumar a deixar algumas pessoas pelo caminho. Porque se poucos chegam lá, muitos vão ficar pelo caminho e você vai ter que acostumar também a tomar decisões muito difíceis. Sim. Você era concursado, cara. Você tinha um salário ali garantido. Como é que foi? Muita gente está nos assistindo, muitas vezes é CLT e quer empreender, ou até mesmo concursado e quer empreender. Sim. Como que foi para tomar essa decisão? Que momento que você falou assim, tem que tomar uma decisão? O que te levou a tomar essa decisão, Crively? Compartilha aí com a gente. É uma decisão difícil. Assim, você vinha comentando, é decisão difícil, mas... O que você tem que analisar na hora de tomar uma decisão dessa, hein, Crively? Nossa. No meu caso, especificamente, eu vi a possibilidade de ter mais rendimentos fora do meu trabalho do que na empresa. A empresa, igual a gente comentou no começo, ela foi tomando uma proporção até maior do que a gente imaginou em pouco tempo.
E não estava fazendo tanto sentido dividir tanto o meu tempo na polícia, na época, e na empresa. E a Paloma estava ficando muito sobrecarregada, porque todas as demandas estavam ficando com ela, praticamente. Eu era operacional. o Severino. Você era o Faz Severino. tudo. Fazia atendimento, fazia orçamento, ficava na fábrica, ia em obras. Então, estava, de fato, sobrecarregando. Mas também não era uma decisão simples para mim. Poxa, eu vou sair e dedicar à empresa. Porque, assim, por mais que a gente via e vê ainda um potencial na empresa, você sempre fica com aquele pé atrás, assim. Porque empreender não tem nada garantido, é todo dia. Você tem que fazer dar certo diariamente. Uhum. E você não tem muita margem para... Hoje eu passei mal, não vou trabalhar. Não estou me sentindo bem, não vou trabalhar. Você não tem esse direito quando você está à frente da empresa. Você sabe como é. Sei. Então, assim, foi uma decisão de, tipo, eu tenho que fazer isso porque eu vejo que eu tenho um potencial de crescimento muito grande, eu tenho que dedicar minha energia naquilo que eu acredito. Sou extremamente grato à instituição, muito grato mesmo, nunca tive nenhum problema, sempre, assim, todos os meus superiores e pares, tive um relacionamento excelente com todos, mas não fazia sentido mais para mim. Eu falo que, assim, a decisão, para alguns, é mais difícil do que a decisão que eu tinha naquele momento. Uhum. Eu achei que foi até um pouco mais tranquilo depois que eu decidi. Antes de decidir mesmo, a Palma falava que eu ficava olhando assim pro tempo e viajando. Ele deitava na cama e ficava de olho aberto, olhando pro teto. Pensando... Ia pra varanda e ficava olhando assim pra além mesmo. E eu fiquei preocupada, né? Porque, assim, não foi uma decisão fácil. Uhum. Foi. Mas eu acho que foi no tempo certo. Eu vou resgatar alguns momentos que, para mim, realmente, gente, essa consultoria que a gente prestou para eles, eu, como consultor e como pessoa, tive vários momentos marcantes, sabe? Assim, foi muito especial atender vocês no momento que a empresa estava, no momento de vida que vocês estavam. E eu lembro, o Crively trabalha no comercial. Se ele tinha que estar na polícia, as vendas caíam. E aí começou a sobrar só as folgas para poder vender. E aí, de repente, você estar na polícia, igual você falou que você é muito grato, é claro, estava atrapalhando o crescimento da empresa. Sim. E aí eu quero dar uma dica aqui, pessoal, porque eu já passei por isso. Quando eu conheci a Dani, eu já fazia o trabalho de consultoria para micro e pequenas empresas, só que eu estava como diretor comercial de 3 faculdades. Tinha um salário bom, ainda era diretor comercial, tinha comissão. Só que eu tinha que ficar me dividindo entre as atribuições de lá e atender os meus clientes. E estava ficando muito difícil conciliar. E eu começou a me incomodar porque eu via que eu nunca estava 100% entregue em nada. Como diretor comercial, eu não estava entregando o meu melhor, porque enquanto eu estava lá, eu estava preocupado com meus clientes e vice-versa. Enquanto eu estava atendendo meus clientes. E aí, Crively, você falou um negócio assim que me veio 15 anos atrás, quando eu tive que tomar a decisão. Eu também ficava assim, sabe? E eu já tinha a minha filha, a Babi, já tinha uma pensão para pagar e tudo. Eu falava, gente, como é que eu vou abrir mão de um salário garantido? E se não der certo? E se mês que vem a empresa não rendeu tanto que está rendendo? E aí a dica que eu dou é o seguinte, presta atenção nisso. Você quer fazer uma transição de carreira? Durante um tempo você consegue vir até aqui. Mas é praticamente impossível você esperar chegar aqui para tomar a decisão. Porque se você não tomar a decisão, é justamente a falta da tomada de decisão que impede você romper com aquilo dali. Sim. Deu para entender? Então, tomar essa decisão é abrir mão de uma condição que você tem aqui hoje, acreditando que você tem condição de ter uma condição melhor, mas ainda você vai ter que dar o passo antes de ter a condição melhor. Não é isso? É um salto de fé, né? Você não sabe onde você vai parar, mas você tem que pular. Exatamente. Então, é um risco calculado, a gente faz de forma que não seja imprudente,
mas você não tá pronto. Assim, o cenário ideal, ele não existe para nada, para uma decisão, para abrir um negócio, para mudar de carreira. É lógico que você pode tomar alguns cuidados, você pode fazer algumas leituras. Não é uma decisão que eu teria quando estava só eu e a Paloma mesmo, porque era muito crua ainda, a empresa ainda era muito crua. Mas ela passou a fazer sentido depois que a gente viu que a gente estava realmente bem estruturado, a gente já estava pensando em maquinário, a gente já estava pensando em ter uma fábrica maior, em organizar os processos. Então, fazia sentido naquele momento. E aí, só te interromper, porque eu falei que teve momentos que me marcaram, e eu lembro direitinho, essa reunião foi lá na casa. Aliás, gente, era bom. Eu ia para lá, era final do dia, porque o Crivelley estava na polícia ainda. Eu chegava lá e eles encomendavam hambúrguer pra gente, era bom demais, tá? Essa parte. Bem tratado. Nossa Senhora, bem tratado demais, tá? Aí, eu lembro direitinho dessa reunião, que foi muito emocionante para mim, que a gente fez as contas de quanto que a casa tinha que faturar para você ter condições financeiras de sair da polícia. Sim. Só que não era só isso. A gente marcou um prazo. Nossa, cara, eu nunca vou esquecer esse dia. Que a gente marcou um prazo. Crivelley, qual que é o prazo? Aí você bateu no peito e falou assim, janeiro. Janeiro eu saio. Lembra disso, cara? Às vezes os nossos clientes acham que a gente é da área de negócios, que, cara, a gente se envolve demais com os clientes, porque eu ter participado, ter feito a conta de quanto que tinha... Vocês estão percebendo que não era só uma meta comercial, era uma meta de faturamento para ajudar o meu cliente a tomar uma decisão que ia mudar a vida dele, cara. E eu ajudei vocês a marcar um prazo, cara, e foi muito legal. E o prazo veio, né, velho? O prazo veio, não foi? E, ó, se eu não me engano, foi assim. Olha como é que eu lembro. Em janeiro, você falou que ia sair, mas tinha um ou outro de férias lá e alguma coisa, ou você tinha algumas férias para vencer e tudo. Aí você só não saiu em janeiro por questões burocráticas. Sim. Mas aí você foi sair mesmo lá para março. Fevereiro. Fevereiro você saiu. Eu saí de férias e depois não voltei mais para a polícia. Então, assim, foi Cara, eu acho bonito demais esse negócio de gestão, sabe? Tomar decisões baseadas em dados. Nossa, eu amo ajudar meus clientes a tomar decisão. E são coisas que influenciam não só o negócio, como você falou, é a vida mesmo. E a gente até brincou, isso aqui é pro negócio, mas e quando você vai ter filho? Então foi tudo. Eu nem ia falar isso não, mas... Já que você tá dando a liberdade, eu falo com meus convidados assim, fica tranquilo, vocês vão se expor o tanto que vocês quiserem, mas agora eu vou botar na pauta aqui filhos, tá? Daqui a pouco nós vamos falar disso. Muito bom. Ó, inclusive, nosso bate-papo aqui, eu já até perdi as contas aqui. Ô, produção, já tem quanto tempo de podcast aqui já? 1 horinha só. 1 horinha? Beleza. Então, vamos lá que o papo tá bom demais. Isso aí. Tá. Do terraço para vários galpões. É galpões? Plural de galpão é o quê? 2 já vira galpões. É? Então, beleza. Galpões. Tá bom. Português é difícil, né? Às vezes me dá um branco aqui e tudo. Outro dia eu fiquei na dúvida se sessão de terapia, psicólogo e tal, era com 2 S, agora C cedilha, enfim, né? Mas beleza. Tá. E aí tem uma expressão que diz o seguinte: mais difícil do que chegar no topo é se manter nele. Vocês cresceram muito e rápido, por muito mérito, já tentaram começar com tudo mais certinho e tal. Como que é o segredo para manter isso? Manter o crescimento? Porque outro dia vocês me chamaram lá para uma nova demanda, né? Para a gente falar sobre liderança. E a Paloma falou de faturamento, que tem aumentado. Sim. O que vocês acham que é o segredo de manter o crescimento? Porque eu costumo falar o seguinte, só existem 2 tipos de empresa no mercado. As que estão crescendo e as que estão diminuindo. Ou você está crescendo ou você está diminuindo. Talvez você esteja diminuindo sem nem perceber, mas você está diminuindo. Qual que é o segredo para manter o crescimento? O que vocês fazem no dia a dia? Acho que, assim, só aproveitando o gancho também, acho que é comum, né? Acho que em muitas empresas, todo crescimento gera desorganização. Você cresce, desorganiza, reorganiza. Cresce, desorganiza, reorganiza. E, assim, uma coisa que a gente
tem lá, e a gente tem visto que faz muito sentido e que isso vem abrindo muito nossos olhos, é de você não consegue crescer de forma organizada sem delegar e sem capacitar a equipe. Acho que um problema que eu acho que quase todos os empreendedores hoje têm, a gente já atende muito empresário, e que foi até uma pauta de reuniões nas últimas semanas entre eu e a Paloma e o nosso supervisor, é que a gente reclama muito, tipo, tá faltando mão de obra, eu não consigo crescer porque eu não consigo ter pessoas trabalhando e que tenham o mesmo nível de atenção que a gente. Só que a gente meio que viu que às vezes isso é uma desculpa, porque a gente, sua equipe, você está capacitando sua equipe, você está treinando, você está gerando os estímulos corretos para ele ter interesse de estar com você e dele estar se capacitando também. Então, assim, acho que um segredo que vai ser muito trabalhado na nossa empresa é isso, de capacitar, reconhecer e replicar. Porque se a gente for esperar chegar profissionais prontos para a gente, não vai chegar. A pessoa que chega, muitas vezes, isso já aconteceu, inclusive, com a gente. Profissionais que chegam com mais tempo de profissão do que a gente tem de idade. A gente tem um profissional lá que tem mais de 30 anos na marcenaria, mas quando chegou, ele não chegou pronto para a gente, para o que a gente queria entregar para os nossos clientes. Então, a gente viu que, às vezes, a gente tem alguma falha, que a pessoa vai aprendendo no dia a dia ali, mas a gente tem que ter um processo de capacitação para que isso seja saudável, para que a gente tenha aquelas pessoas que iniciam galgando novos cargos, galgando remunerações diferenciadas. Então, acho que o que pode vir a tornar o crescimento saudável é delegar e capacitar quem está com você. Quer falar alguma coisa, Paloma? Que eu tenho um negoção aqui para falar, mas pode falar aí, fazer um favor. Delegar não é fácil. Depois que, né, Ronan, você passou fez a consultoria com a gente, eu comecei a delegar mais as atividades, né? Como eu fazia tudo desde lá do início, da venda, todo ali o processo de produção, né? Eu tinha essa dificuldade de falar assim, olha, faz desse jeito. Porque eu sou assim, eu gosto de fazer muito certinho, do meu jeito. E eu tinha essa dificuldade de encontrar essas pessoas, sabe? Mas a gente foi treinando também as pessoas, né? A nossa equipe hoje é muito boa. Temos excelentes profissionais, né? Igual o Crivo estava falando. Mas não é fácil. Precisamos sempre ter esse treinamento com a equipe. Legal. Sempre atualizando, novos profissionais que vão entrando na empresa, né? Passando esse direcionamento mesmo, como a gente faz, né? Todos os processos. Mais ou menos isso. Isso aí. E eu achei que eu ia falar, Paloma, é que eu achei tão interessante que tem clientes nossos que nos contratam diferentes etapas da empresa. E aí, agora vocês me chamaram recentemente porque vocês querem preparar novas lideranças, né, cara? Eu achei muito legal essa demanda. Fiquei muito honrado. Gente, não tem jeito de crescer se você não preparar novas lideranças. Porque às vezes eu fico assim, um cliente me contratou recentemente, e aí a gente já pegou afinidade logo, eu vi que ele confia muito em mim, aí eu já falei umas verdades para eles. Ele chegou lá falando assim, Ronald, eu desisti de viajar. Eu não viajo mais, porque toda vez que eu viajo, eu volto mais estressado. Eu fico lá, os meus funcionários me mandando mensagem. Quando eu volto, a empresa tá pegando fogo, eu tenho que ficar pagando incêndio. Agora eu prefiro não viajar mais. Eu virei para ele e falei assim, tá bom. Mas antes de viajar, você deu autonomia para algum funcionário seu resolver as coisas enquanto você está fora? Não. Então é lógico que qualquer coisa que acontecer, ele vai te ligar, poxa. Sim. Você não deu autonomia. Antes de viajar, você explicou como é que era para fazer as coisas ou 100% do funcionamento da sua empresa está na sua cabeça? Então, se você não dá autonomia para funcionário tomar decisão, principalmente na sua ausência,
E se 100% da maneira de funcionar da sua empresa está na sua cabeça, é lógico que você não pode viajar. É lógico que você não Sim, pode viajar. Vai depender sempre dele, né? Vai depender sempre dele. E aí eu quero falar de um outro momento marcante, que foi... Aí, Crivile, eu quero que você seja sincero em qual máquina que a gente comprou, tá, Crivile? Gente, foi muito legal. É correr risco, mas riscos calculados. Eles queriam investir para automatizar mais a produção, para ficar cada vez mais detalhado, a produção ficar cada vez mais precisa, porque vocês fazem móveis planejados, né? Mas tem que ser muito preciso. E eu participei desse sonho. E eu tentei achar aqui no Instagram seus, eu não achei. Eu acho que vocês deviam ter colocado em destaque lá. Fica aqui minha reclamação. Porque foi um momento muito marcante. Porque, gente, a gente participou também da parte das contas, fazer os cálculos de quanto que a casa poderia se endividar, que é normal. Endividar não quer dizer que está devendo parcela em atraso. Quanto que eles tinham de potencial de comprometer o faturamento da empresa para comprar as máquinas que iam automatizar a produção. E eu vou perguntar para o Crivile por quê. A Paloma queria comprar um certo tipo de máquina e tudo. O Crivile pode até explicar qual que era a diferença da máquina que ele queria comprar e qual que era a diferença da máquina que a Paloma queria comprar. E a gente é neutro, né? Eu mostrei, ó, tem capacidade de comprar a máquina que vocês quiserem. Crivile, comprou a máquina que você queria ou que a Paloma queria, Crivile? Compra que a Paloma queria. Mas faz sentido, eu tenho explicação para isso. Entra naquilo que a gente conversou no começo, é divisão de tarefas. Paloma é do operacional, ela entende a parte de fabricação. Da produção, né? De produção muito melhor do que eu. Então, assim, eu tinha um desejo de ter uma forma de fabricar parecido com algumas empresas tradicionais que a gente visitou. Antes da gente tomar a decisão de fato de qual investimento a gente faria, a gente visitou algumas empresas grandes que tinham uma forma de produzir que chamava atenção. Então, assim, demandava um tipo de investimento diferente, um layout de fábrica diferente. E a Paloma, na época, trouxe uma outra ideia. Olha, eu vi, isso aqui parece funcionar muito bem, conversei com algumas pessoas. A gente reforçou essa ideia numa outra feira que a gente foi. E aí, como é que fala? O martelo final foi dela. Foi dela. E assim, até uma coisa que eu acho que é muito importante para todo mundo que empreende. Olha lá, deixa só o povo ver. Olha que orgulho que eu fico, gente. Olha como é que é a fábrica da casa agora. E aí o que eu ia reclamar é que vocês deviam ter deixado os stories da máquina chegando, com lá a realização de um sonho, os brinquedos novos chegando. Eu não achei nesses stories. Será que está aqui? Será que tem outro? Será que tem outro? Vou procurar. Mas para mim, aqueles stories fez muito sentido a chegada daquela máquina, porque foi um outro momento marcante para mim, que foi o cálculo da compra, da viabilidade da compra dessas máquinas. Gente, olha que linda produção. E depois eu fiquei muito honrado, porque depois que estava tudo funcionando, vocês me convidaram lá para ver o sonho concretizado. Eu quero agradecer aqui publicamente por esse reconhecimento, que eu me senti muito especial de vocês terem lembrado e terem me convidado, sabe? Olha só, cara, tá bonito demais de ver, hein? Legal. Hein? Olha lá. Nossa, bonito demais. Aí tem um detalhe aí também, Ronald, que eu acho que é legal destacar. É que assim, a decisão realmente foi da Paloma, porque fazia sentido, igual eu conversei. E eu acho que em toda empresa, para algumas decisões, por mais que elas sejam discutidas, sejam conversadas, tem que ter alguém que decida, que realmente fale, não, vamos seguir esse caminho, porque uma empresa não pode ser uma democracia, não pode ter várias pessoas querendo decidir o caminho, tem que ter um direcionamento. Então, assim, naquilo que a Paloma é muito boa, ela tem um entendimento, ela tem que tomar a decisão final. A gente pode discutir, eu posso trazer ideias, igual eu trouxe naquela época, mas o bater do martelo ali tem que estar alguém que realmente fala, não, vamos seguir esse caminho, vamos fazer dar certo a parte dele. Nossa, cara, você levantou a bola aqui para eu falar assim, eu preciso de um corte
do Crivo ele falando isso, tá? Assim, a empresa não pode ser uma democracia, porque no final do dia é o seu que está na reta. Exatamente. Alguém tem que bater no peito e falar assim, eu assumo a responsabilidade de tomar a decisão vai ser essa. Cara, em quantos momentos a nossa equipe estava falando assim, vamos por esse lado, vamos... E aí, eu e Dani falamos, não, nós temos o nosso plano, nós vamos bater no peito, eu compreendo a opinião de vocês e tudo, e até nos sócios também. Eu tenho hoje 4 empresas. Em cada empresa eu tenho sócios diferentes, assim, e tudo. E aí, o sócio que está lá no dia a dia do meu escritório de contabilidade, e eu sou só sócio investidor, é ele que toma as decisões do dia a dia. Até porque se o escritório não entregar o resultado que a gente espera enquanto sócio, é dele que nós vamos cobrar. Então, se ele é que está lá no dia a dia, ele tem autonomia para tomar a decisão. Nós estamos expandindo agora o nosso escritório, que o nosso escritório já ficou pequeno, nós estamos expandindo. Ele vai e olha os locais. E ele é que acompanha com o arquiteto, inclusive vou precisar de vocês lá para fazer os móveis do nosso escritório, tá? No escritório novo vai ter que ter padrão a casa, não tem jeito. Mas no final, quem vai escolher? Quem é o arquiteto? O local? Quem vai escolher, quem vai fazer os móveis e tudo é ele, porque ele que vai estar lá no dia a dia, ele que vai ser cobrado. Então, faz total sentido. A sua empresa não pode ser uma democracia. Se a empresa é sua, bata no peito, você não pode ser cabeça dura. Tem que ouvir todos os lados, mas a hora de decidir, quem toma a decisão é o dono, pô. Sim. É o dele que tá na reta. Exatamente. Isso aí, assim, eu acho que até voltando um pouquinho, essa questão de tomar as decisões é legal até quando você delega. Você coloca as pessoas responsáveis por certas áreas, você vê que a pessoa passa a ver a empresa de uma forma diferente, porque ela passa a ter responsabilidade também. Porque às vezes tem uma equipe muito grande, mas você não tem ninguém responsável por nada. Então, assim, sempre recorre aos donos, tipo assim, a quem está à frente, porque ela não assumiu a responsabilidade. Então, a partir do momento que você delega, ela passa a ver que não é tão simples assim. A pessoa acha, não, eu faria dessa forma. Então tá, vamos testar. Uhum. E isso a gente tem visto que está sendo interessante, de delegar, da autonomia, a pessoa ver. Não é tão simples assim não, porque eu estou colocando o meu que se eu assumir esse compromisso, eu tenho que dar conta, porque eu vou ser cobrado. Então, essas dinâmicas de delegar, de pôr as pessoas para tomar decisões também. Autonomia, uma certa autonomia. É legal. Você vê que a pessoa passa a ter uma visão diferente do que ela vem fazendo. Vou te falar, Crivo. Inclusive, vocês têm mais 2 horas para a gente ficar aqui, porque nosso conteúdo está muito bacana. Eu vou te falar que gerente de empresa sofre muito. Por quê? É como se eu tivesse um time de futebol e eu fosse o dono do time. Só que eu contratei um técnico para cuidar do time. Mas quem escala sou eu, o time. E aí, como é que eu vou cobrar do técnico o resultado se quem escalou o time foi eu? E gerente sofre muito, assim. Tá bom, eu vou te cobrar, mas a equipe que você tem para trabalhar é essa daqui. Aí, na hora que vai fazer recrutamento e seleção, para algum lá, membro da equipe dele, não ouve ele. Quem bate o martelo não é ele, é o dono da empresa. Então, se é um gerente e vai contratar alguém para a equipe dele, na minha opinião, quem tem que bater o martelo sobre quem vai ser contratado é o gerente que vai bater o martelo, não o dono. Sim. Porque senão depois como é que eu cobro o resultado da equipe se não foi ele que escalou a equipe? Sim. Isso é muito legal. E a experiência que a gente tem vivido lá também na Tutorianos. A Tutorianos está crescendo muito, graças a Deus, e há muito trabalho. Também sou cristão, temente a Deus e tudo, mas eu adoro aquela frase: confia em Deus, mas tranca o carro. Né? Sim. Deus está sempre convidando a gente a fazer a nossa parte, né? Que eu até ouvi recentemente do Haroldo Dutra, um jurista, um grande jurista, e também muito cristão, ele falando assim que... Achei muito legal isso. Ele falando assim que tinham 2 vizinhos
que moravam numa casa muito boa, assim, cada um morava numa casa muito boa. Só que o jardim de um era todo seco e tal, e o jardim do outro era todo verdinho, florido e tudo. E eles eram vizinhos, então não era condição climática, não era nada. Aí o vizinho do jardim seco virou pro vizinho do jardim florido e tudo e falou assim: Deus foi muito bom com você, né? Olha o seu jardim e olha o meu. Aí ele virou o vizinho do jardim bonito, virou e falou assim: mas enquanto era só Deus que estava cuidando do jardim, ele era feio também, seco. Boa, boa. Gostei muito dessa analogia. Enquanto era só Deus que estava cuidando do meu jardim, ele também era igual ao seu. O meu jardim só floriu porque eu também comecei a fazer a minha parte e não deixei só Deus fazer a dele. É trabalhar. É trabalhar. Entrando já na reta final aqui do nosso podcast, já que o Crive ele falou de filhos, né? Já levantou a bola, né? E o que eu achei muito bonitinho. A gente também estava fazendo uma reunião, outra reunião que me marcou muito, foi a reunião que a gente estava planejando crescer a casa, a empresa crescendo, dobrando o faturamento a cada ano. Só que a empresa ainda dependia muito da Paloma lá na produção, nos projetos. E eu, na Tutorianos, a gente sempre alinha os planos da empresa com os planos dos donos. E aí a gente falou assim, tá bom, a empresa está crescendo e a família vai crescer também? Tem planos da família crescer? É claro que não depende só da nossa vontade. Espero, Crive, que vocês também estejam fazendo a parte de vocês, não estejam contando só com Deus, né? Lembra do Jardim Florido, tá? Lembra do Jardim Florido e tudo, tá? E aí, a gente falou assim, tá, mas para a família crescer, nós temos que fazer a empresa depender menos, principalmente da Paloma. Porque não é machismo, querendo ou não, nos primeiros anos de vida, a gente é mais coadjuvante do que... Não tem jeito da gente dar de mamar, não tem jeito, depende muito da... E aí foi bonito demais quando a gente listou quais os processos internos dentro da casa a gente teria que organizar para que outra pessoa fizesse, não dependesse da Paloma, para que ela tivesse uma gestação e principalmente os primeiros anos de maternidade mais tranquilo. Cara, aquela reunião foi bonita demais. E aí agora... Já organizamos o processo, estamos preparando a liderança e agora, Crive, é com você, velho. E aí, como é que tá sendo para vocês, assim, organizar os planos da família com os da empresa? Como é que tá sendo isso? Eu estou organizando, né, a parte que eu comando lá na empresa, que é a parte da gestão ali da produção. Tenho pessoas hoje responsáveis por vários setores dentro da produção. E uma coisa assim que eu aprendi convivendo, né, passando mais responsabilidade, delegando as atividades, é que eu não posso deixar a pessoa fazer e não ter conhecimento do que ela... Delegar é diferente de delargar, né? Sim, sim. Tem que acompanhar. Exatamente. Sim. Porque acho que com muitas demandas, o dia a dia nosso é bem corrido. Passou uma época aí que eu dei muita liberdade para uma pessoa, um funcionário fazer o que ele queria. Uhum. E eu aprendi com isso, com esse erro, né? Então, hoje eu tenho as pessoas responsáveis, mas eu sempre fico ali tendo conhecimento de tudo, de toda a produção. Legal. Então, assim, eu acho que vai ser mais tranquilo, né? A parte da gestação, caso aconteça. Legal demais, muito legal. Eu vou até pedir para colocar aqui, vou mandar aqui para a produção. Coloca aí a postagem da Pérez Gran fazendo favor sobre equilíbrio de vida. A Pérez Gran é um Instagram que eu sugiro que todo mundo que esteja aqui nos assistindo siga. E há 10 semanas atrás, eles fizeram uma postagem que eu achei muito foda. E se o equilíbrio perfeito for a maior armadilha da vida adulta? Cara, o que eu tenho visto? Clica aí, passa mais um aí do carrossel aí, fazendo favor. Eu achei muito legal. Muita gente vende a ideia que a chave é o equilíbrio.
E, na verdade, o equilíbrio não existe. A vida é um caos. Concordo. A vida é tipo aquela máquina, não sei se lá na casa tem, que se aperta um botão, a outra desaperta. A gente tem na Tutorianos uma ferramenta que muitos outros profissionais usam, que é da roda da vida, que avalia de 0 a 10, de 1 a 10, como é que está cada aspecto da sua vida. E o ideal seria que, por que chama roda da vida? É que na hora que você for ligando os pontinhos de cada aspecto da sua vida um no outro, formasse uma roda. Só que nunca é uma roda, é sempre dentada, sempre um aspecto da vida vai estar mais baixo em detrimento de você investir em outro aspecto da sua vida. Nós não somos dois. Eu vejo, por exemplo, muitas mulheres empreendedoras que se tornam mãe e ficam sofrendo com isso. Nossa, mas lá eu estou deixando a empresa meio que de lado. Ou então, quando está na empresa, fica pensando assim, nossa, mas eu estou deixando meu filho de lado e tal, que não sei o quê. E por mais que a vida seja um caos, não quer dizer que a gente não tem que se preparar e se planejar. Vai ser sofrido, por um lado? Vai. A produção vai cair de certa forma? Vai. Mas a gente se preparou para que ela não caia tanto quanto se a gente não tivesse se preparado. Então, a vida é um caos. A gente tem que se preparar para lidar com esse caos e aprender a se dar bem no caos. Sim. O Luiz Candrevo, ele é futurologista de negócios. Ele fala que quem vai ter sucesso nas empresas, ele tem até uma palestra muito massa que chama O Futuro dos Negócios e os Negócios do Futuro. Ele fala que vai ter sucesso quem aprender a surfar nesse caos. Porque é o que o Krivel falou. Um mês bate uma super meta, no outro mês você não entende e bateu a meta básica, que não sei o quê e tudo. Então, a vida equilibrada, ela não existe. A gente tem que aprender a surfar no caos. Mas para surfar no caos, você tem que ter uma prancha boa, você tem que ter planejamento e tudo. Não quer dizer que você tem que ficar vivendo a reveria aí, então deixa a vida me levar. Bom, gente, pode tirar aí, fazendo favor. O que esse podcast não pode acabar sem vocês falarem? A gente já falou de transição de carreira, preparar o empreendedor para a maternidade, para a família crescer, aprender a delegar, dar autonomia. Nossa, isso aqui foi uma aula, um baita de um MBA. E aí? Estamos chegando à reta final. Krivel, tem mais alguma coisa? Paloma, tem mais alguma coisa? Tem uma frase que vocês gostam, que você gostaria de deixar aqui? Além disso, deixar o contato de vocês, né? Porque a gente tem uma audiência muito seleta aqui, com certeza vários potenciais clientes, né? E aí, o que esse podcast não pode acabar, que vocês não podem ficar sem falar? Primeiro, agradecer, né, o convite, que é muito especial para a gente estar fazendo parte do podcast. A gente viu que a consultoria com vocês foi muito positiva para a gente. Então, a gente ter esse retorno de vocês, de ver o nosso case como algo interessante, de contar a história, é algo que mostra para a gente que a gente realmente está num caminho interessante, sabe? Porque duas pessoas que realmente não tinham nenhuma experiência com marcenaria, tá construindo um negócio legal, um negócio saudável. E às vezes, assim, desculpe te interromper, Cri, às vezes a vida é tão corrida, tão acelerada, que a gente não para pensar, não para lembrar da nossa trajetória, de como a gente começou, de todo o processo. E isso é muito, muito legal, assim, muito agradável. Foi uma experiência bacana aqui, reviver isso tudo, é? Nossa, é emocionante. Porque no dia a dia você não para ver, você só, assim, você só olha para trás e, nossa, já tô aqui, tipo... e você sabe que tem um caminho muito grande para percorrer ainda, mas se você não parar para ver o que você já fez também, às vezes você desanima, porque você acha que você está no mesmo lugar, só que você só olhar um pouquinho para trás, você vê, nossa, eu já caminhei demais, já andei longe. Então, assim, ver que empreender e trabalhar, tem uma frase, você falou que tem uma frase legal, tem uma frase que eu ouvi uma vez que é o que o trabalho devolve. Assim,
É o acordar cedo, dormir tarde, é perder noite de sono, é estressar, ficar bravo, se frustrar, é ir encaixando isso na sua vida, porque assim, se você quer de fato algo, não vai ser fácil. Assim, se você não nasceu naquele berço, se você não tem toda a estrutura por trás de você, não vai ser simples. E assim, sou muito bom nisso, sou muito talentoso. Beleza, você pode ser excelente, mas isso não quer dizer que vai dar certo. O dar certo depende de muitos fatores e não só de você. Depende das pessoas que te cercam, depende dos parceiros de negócio que você faz ao longo do caminho, depende de como você vende seu produto, como as pessoas têm percepção do seu produto, porque é diferente. Uma coisa é como eu vejo, outra coisa é como o meu cliente vê o meu produto. E assim, chegar no equilíbrio para que aquilo faça sentido para o cliente é fundamental também. Crescer e se organizar. Então, assim, é trabalhar. Assim, a minha frase é: trabalhe. O trabalho devolve desde que você faça a sua parte incansavelmente todos os dias. Mas, muito bom. Paloma, quer falar mais alguma coisa? E assim, os sonhos nos movem, né? Como eu tive o meu sonho há um tempo atrás, e eu sonho muito, eu planejo muito. E assim, ter uma pessoa ao seu lado também, né? Trabalhar junto com o Crivile é muito bom. Tem seus momentos... é muito bom. Tem os seus momentos difíceis, mas eu acho que só tenho, assim, agradecer e só coisas boas mesmo a falar do nosso relacionamento na empresa, da nossa convivência. Ter uma pessoa do lado que te apoia é essencial. Compartilhar os sonhos, né? Bom demais, né? Isso aí. Eu postei recentemente lá no meu Instagram, para finalizar aqui, quero agradecer demais a presença de vocês. Vamos precisar que vocês voltem, porque só aqui no finalzinho já dá mais um outro podcast para a gente conversar aqui e tudo. E eu postei recentemente que é o seguinte, vocês já ouviram aquela expressão, um dia eu chego lá? E às vezes a gente vai estar trabalhando, e eu passo isso muito, sabe? Graças a Deus eu ouço muito de outras pessoas. Ei, Ronan, um dia eu chego lá para ter uma vida igual a sua, que não sei o que e tal. E aí, o que eu costumo falar é que se a gente não parar para observar tudo que a gente já conquistou, porque eu sou muito tipo você, sabe, querido? Vou trabalhando incansavelmente, dia após dia, cada dia colocando um tijolinho ali no castelo que eu quero construir, não um castelo físico, né? Mas naquele castelo, o sonho que eu quero construir. E aí você não para, às vezes você está já lá construindo a torre do castelo e você não olha para baixo para ver toda a base que você já construiu. E aí, muitas vezes, a vida que você tem hoje é um dia eu chego lá de alguém. Sim. E vocês já estão assim. Eu já tenho recebido clientes lá, futuros clientes, que quando eu falo assim, mas tem alguma empresa aqui que para você seja referência, que vocês querem ser igual quando crescer? A casa. Então, queria que vocês soubessem disso. Vocês já estão virando referência para muita gente. Quero agradecer demais. Eu tenho certeza que, através dos exemplos, das reuniões marcantes que eu falei aqui, vocês sabem o tanto que vocês são especiais para mim. Então, eu convidei aí. Eu acho que é muito bonito quando eu e a Dani, a gente também tem um sonho, sabe? E o nosso sonho é que todos os donos de micro e pequenas empresas podem viver o que eu e a Dani a gente vive através da nossa empresa. Aquele sentimento de realização, de entrega, e eu sou muito grato por ter vocês aí como clientes, parceiros, e a gente envolveu muito com vocês e a gente tem muito orgulho da trajetória sua. Eu quero agradecer e desculpa mesmo a emoção, porque a gente convidou vocês aqui, é porque a gente gosta muito de vocês, véio, e a gente tem muito orgulho de vocês. Porra, obrigado. Encerra aí, obrigado. Esse foi o episódio 042. Valeu, um abraço.